Normalização de banco de dados. Olá, me chamo Gabriel Santos Silva e eu e minha dupla Giovana da Silva Araújo iremos apresentar nosso trabalho sobre normalização de dados, o qual possui o objetivo de apresentar o conceito de normalização e as 3 formas normais que um banco de dados deve seguir. Primeiramente, antes de apresentarmos as 3 formas normais, devemos abordar o conceito de normalização de dados, ou seja, o que é normalização de um banco de dados. A normalização de dados em um projeto de banco de dados consiste em um conjunto de regras, as quais visam proteger os dados e tornar todo o banco de dados mais flexíveis e mais organizado, eliminando assim a redundância, dependência inconsistente e anomalias, ou seja, incoerências, sejam essas de inserção, atualização e/ou exclusão. Esse conjunto de regras é nomeado como formas normais. As formas normais baseiam-se em regras. Existem 3 principais formas normais, nomeadas como 1FN, 2FN e 3FN. Caso a primeira regra, 1FN, é observada, o banco de dados é considerado como a primeira forma normal. Caso as duas regras forem observadas, o banco de dados é considerado como segunda forma normal. Ainda se as 3 primeiras regras forem observadas, o banco de dados é considerado como terceiro formato normal. Existem outros níveis de normalização. Entretanto, a terceira forma normal é considerado o nível mais alto necessário para a maioria dos projetos. Os processos de normalização são feitos a partir da identificação de uma anomalia. Em seguida, esta é decomposta em relações melhores estruturadas, de acordo com a forma normal. Caso um banco de dados obedeça aos padrões das regras de normalização, logo este reduzirá o trabalho de manutenção e ajuda a evitar o desperdício de espaço de armazenamento. Agora que já conhecemos o conceito de normalização de dados, apresentaremos as 3 formas normais, as quais um banco de dados deve seguir. A primeira forma normal. Historicamente, a primeira forma normal, 1FN, foi definida para ser um processo para reprovar atributos multivalorados, compostos e as combinações entre esses atributos, sendo que esses dados não são descartados ou eliminados, eles apenas irão compor outras tabelas, relações. Ou seja, a primeira forma normal, 1FN, de modo mais formal, possui a definição de que o domínio de um atributo deve incluir somente valores atômicos, ou seja, indivisíveis, e o valor de qualquer atributo numa tupla, que é um registro, deve ser o único valor do domínio desse atributo. Então, dados atômicos são elementos de dados que representam o nível mais baixo de detalhamento, sendo que os campos não atômicos são aqueles que podem ser subdivididos em mais de um campo, pois eles escondem detalhes, como por exemplo o nome de uma pessoa, que contém o primeiro nome e o sobrenome. Uma tabela estará na primeira forma normal quando possuir apenas valores atômicos indivisíveis, ou seja, não possuirá atributos multivalorados, compostos e as combinações entre esses atributos. Ela também estará na primeira forma normal quando não apresentar grupos de atributos repetidos, havendo somente um dado por coluna nas linhas, e existirá em cada dado uma chave primária. Além disso, a relação não deve possuir atributos multivalorados ou relações alinhadas, que no caso é uma tabela dentro de outra tabela. Ou seja, quando na relação há um conjunto de atributos, colunas, que em si formam uma outra tabela, com dados e informações que não deveriam estar na tabela principal. Em que caso isso ocorra, a relação alinhada deverá ser desmembrada. Agora, veremos um exemplo o qual se aplica à primeira forma normal. Neste exemplo, vemos os subdomínios de um campo de documentos pessoais, telefones e endereço, que deverão ser separados no processo de normalização, sendo detectados pela aplicação da primeira forma normal, em que cada informação deverá ser colocada em um campo diferente. Agora já resolvido, os documentos pessoais estariam separados em carteira de identidade, que é o RG, o Registro Geral, ou Documento Nacional de Identidade, que é o DNI. Haveria também o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, a Certidão de Nascimento, o IRGD, que é a Certidão de Prontuário,
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, que é o CTPS, a Carteira Nacional de Habilitação, que é o CNH, o título de eleitor e o passaporte, havendo ainda várias exceções, em que no caso do indivíduo masculino, haverá a presença do certificado de alistamento militar, do indivíduo menor antecipado, haverá o certificado de emancipação, do indivíduo já falecido, haverá a certidão de óbito, havendo também documentos como o status de relacionamento do indivíduo, haverá a certidão de casamento ou divórcio, do indivíduo estrangeiro, haverá a Carteira de Registro Nacional Migratório, que é o CRNM, e já o endereço também estaria separado em país, estado, CEP, cidade, bairro e logradouro, assim como o telefone, que também estaria separado em telefone pessoal, residencial e comercial. A segunda forma normal. A segunda forma normal, 2FN, é baseada no conceito de dependência funcional total, apresentando um esquema de relação R, caso cada atributo não-chave de R for total e funcionalmente dependente da chave primária PK da relação R. Sendo o atributo-chave uma chave primária ou uma parte de uma chave primária composta, e os demais atributos são os denominados atributos não-chave. Para testar a segunda forma normal, é necessário testar as dependências funcionais, cujos atributos fazem parte de chave primárias. Sendo que a chave primária tiver apenas um atributo, não é preciso do teste. Uma tabela estará na segunda forma normal quando estiver na primeira forma normal. Todos os atributos não-chave são funcionalmente dependentes de todas as partes da chave primária e não existir dependências parciais. Caso contrário dessas características, deve-se gerar uma nova tabela com os dados, criando-se uma nova relação para cada chave primária ou uma nova combinação de atributos que forem determinantes em uma dependência funcional, sendo essa nova relação /atributo a chave primária da nova tabela, movendo, assim, os atributos não-chave dependentes desta chave primária para a nova tabela. Com a finalidade de exemplificação, pensamos em uma tabela de compras, na qual os subdomínios código de produto e número de cadastro do cliente formariam uma chave primária composta, sendo endereço, país, estado, CEP, cidade, bairro, rua, número, o telefone, comercial, pessoal e residencial, os documentos, RG, CPF, CNPJ, em caso de empresas, certidões e etc. do fornecedor e a quantidade em estoque do produto, o restante dos subdomínios, ou seja, os atributos não-chave. A partir disso, podemos observar um erro nessa relação, já que a tabela apresenta dados, que são atributos, não-chave, que não correspondem e nem são funcionalmente dependentes de ambas chaves primárias, não sendo necessário, por exemplo, saber o código do produto para descobrir quais são os documentos do fornecedor. Agora, resolvendo essa anomalia, deverá ser montado duas tabelas, ou seja, duas relações, tendo a primeira como chave primária, código do produto, e o atributo não-chave quantidade em estoque do produto. Já a segunda, tendo como chave primária número de cadastro do fornecedor, e os atributos não-chave, endereço, país, estado, CEP, cidade, bairro, rua, número, telefone, comercial, pessoal e residencial, e documentos, RG, CPF, CNPJ, certidões e etc. do fornecedor. A terceira forma normal. A terceira forma normal é baseada num conceito de dependência transitiva, em que a relação na tabela não deve ter um atributo não-chave, que seja determinado funcionalmente por outro atributo ou conjunto não-chave. Ou seja, os atributos na relação devem depender completamente e totalmente apenas da chave primária e de suas partes. Com isso, percebemos que na terceira forma normal, a relação não pode conter uma dependência transitiva de um atributo não-chave sobre a chave primária, em que, caso isso ocorra, deve-se decompor a tabela e montar uma nova relação, que inclua os atributos não-chave, ou seja, comum, que determinam funcionalmente outros atributos. Uma tabela estará na terceira forma normal
quando estiver na segunda forma normal, e nenhuma coluna não-chave depender de outra coluna não-chave, sendo a terceira forma normal uma espécie de objetivo da normalização do banco de dados. Além disso, uma tabela estará na terceira forma normal quando não houver ou existir dependências transitivas. Caso contrário dessas características, para cada atributo ou grupo de atributos não chaves que for um determinante na relação, deve-se gerar uma nova tabela com os dados, sendo esse atributo a chave primária dessa nova relação, também chamada de tabela, ficando também na relação original, servindo assim como uma chave estrangeira para associar as duas tabelas, e movendo assim todos os atributos que são dependentes funcionalmente do atributo chave para a nova tabela. Um exemplo desta forma seria uma tabela de vendas, na qual o subdomínio nota fiscal seria a chave primária, sendo o código, o nome e o telefone do vendedor, e o código a quantidade vendida e em estoque do produto, o restante dos subdomínios, ou seja, os atributos não chaves. A partir disso, podemos observar um erro nessa relação, já que a tabela apresenta dados, ou seja, atributos, não chaves, que não correspondem e nem são funcionalmente dependentes da chave primária, em que, embora o código do vendedor dependa da nota fiscal, o nome do vendedor depende somente do código do vendedor, não possuindo este subdomínio nenhuma relação com a chave primária dessa tabela. Resolvendo essa anomalia, deverá ser montado duas tabelas, relações, tendo a primeira como chave primária a nota fiscal e os atributos não chave, quantidade vendida e em estoque do produto, já na segunda, tendo como chave primária o código do vendedor e os atributos não chave, nome e telefone do vendedor. Agora, com a finalização da explicação e exemplificação das três formas normais e suas definições, nossa dupla pode chegar a conclusões pessoais sobre esse sistema de normas. Eu, Gabriel Santos, com este trabalho, pude concluir que as formas normais são de suma importância para normalizar um banco de dados, verificando a utilidade, a aplicação e a interação de todos os atributos. Além disso, a normalização diminui ou elimina o risco de algum defeito ou falha no programa, que já possa ter sido cometido ou que poderia ocorrer futuramente. O que, caso ocorresse, iria gerar todo um prejuízo, principalmente de tempo e investimento, em torno de todo o projeto, já que seria necessário retornar a todas as etapas anteriores para encontrar e solucionar o problema. Eu, Giovana, com a realização deste trabalho sobre as três formas normais, pude concluir que a aplicação desse conjunto de regras, nomeado formas normais, é fundamental para a realização com êxito de um projeto de banco de dados. Afinal, seu conceito é fundamental para que a execução do banco de dados seja coerente e não apresente anomalias, protegendo assim os dados e tornando todo o banco de dados mais flexível e mais organizado, reduzindo também o trabalho de manutenção e ajudando a evitar desperdício do espaço de armazenamento. Este trabalho fora realizado pela dupla composta por Gabriel Santos e Giovana Araújo. Esperamos que todas as informações nele apresentadas tenham ficado de fácil entendimento para todos. Agradecemos pela atenção.